Oi, gente, tudo bem? Nessa série de encontros, a gente vai falar sobre a mina de ouro gluten free. Como que você vai poder ter essa verdadeira mina de ouro na cozinha da sua casa e fazer várias coisas gostosas, não é só para você consumir, mas para você também vender para as pessoas que precisam, tá? Então eu quero conversar com vocês sobre o que é essa mina de ouro gluten free e como você vai fazer para ter essa mina de ouro gluten free na cozinha da sua casa, certo? Você vai ter essa mina de ouro fazendo pães e bolos gluten free. Olha aí o que a Regina está falando. Já tenho clientes fiéis e esse pão de forma. Tenho feito com sementes. Na foto, sementes de cânhamo, chia e linhaça. Acho que as pessoas estão cansadas de comer um pão sem glúten do mercado, que além de caros, são ruins. Essa é a realidade que a gente tem hoje no mercado. Produtos extremamente caros e que não entregam o que eles prometem. São produtos com gosto de nada. É o único tipo de pão rápido, saudável e lucrativo do mundo. O pão gluten free. É sobre isso que a gente vai falar. É por isso que ele é uma verdadeira mina de ouro quando você aprende a fazer. Olha aqui, focaccia personalizada. O cliente escolhe os ingredientes da sua preferência ou dieta. Imagina só você poder proporcionar isso para as pessoas, seja da sua casa ou, mais uma vez, seja um cliente que você está atendendo. Você vai poder dar um pão personalizado para essa pessoa que está muitas vezes com várias restrições e já está sofrendo consumindo essas coisas ruins e caras que existem no mercado. Saindo bolo de limão sem glúten e sem lactose. O mercado de produtos gluten free ele está em franco crescimento, tá? E não sou eu que estou dizendo, são todas as reportagens e textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, consumo de produtos sem glúten cresce no país. Consumo de produtos sem glúten deve crescer 40% até 2022. Gente, está na hora de vocês aproveitarem. Acorda. Só vai aproveitar esse crescimento quem faz de forma rápida, sem errar esse tipo de produto. Não adianta você ficar patinando por informações. É muito melhor você ficar aqui comigo, porque eu vou te dar o passo a passo completo do que você tem que fazer para ter sucesso nesse mercado de pães e bolos gluten free. Olha aqui, Jeane. Pão gluten free com leite de amêndoas. Simplesmente sensacional. Gratidão, Nanda, por nos ensinar essas gostosuras. São realmente pérolas. E quem aprende a fazer, quem faz esse tipo de produto, não se arrepende e tem clientes fiéis. Seja em casa, com sua família ou os clientes que vocês vão vender. Olha o que a Paulinha mandou para mim. Agência do Mina de Ouro Gluten Free. Eu estava preocupada porque realmente pães sem glúten a gente vê muita coisa ruim, mas depois que eu comecei a testar as receitas, os clientes começaram a experimentar a textura do pão, aí tudo mudou de figura. Hoje, você sabe que eu tenho clientes que são fixos e alguns deles, inclusive, escolhem os sabores. Então, o gluten free de forma a gente faz recheado e aí o cliente escolhe o sabor. E cada dia que ele recebe um pão, ele diz que era melhor que o anterior. Os bolinhos nem se fala, né? Porque a gente pode variar imensamente os sabores. Então é uma coisa que abre um leque muito diferente para nós. Gostei muito de estar nesse Mina de Ouro Gluten Free. Gente, sempre é importante vocês prestarem atenção que os alunos que eu trago aqui, seja em vídeo ou seja nos prints, são pessoas normais como você, que estão fazendo na casa delas. Eu tenho muito orgulho de ser um profissional da panificação que trabalha com e sem glúten. Então, eu abri minha cabeça muitos anos atrás para essa realidade e não me arrependi. E eu garanto que se você abrir sua cabeça, você também não vai se arrepender. A origem dessa minha versatilidade foi por causa dos meus problemas de saúde. Eu estava cada vez mais tendo ganho de peso e eu não entendia de onde vinha. Eu sempre estava sem dormir direito, eu tinha enxaquecas horrorosas, essas enxaquecas me perseguiam desde a minha juventude, e eu tinha várias outras coisas que a gente vai se acostumando e que as pessoas falam que é normal, como queda de cabelo e até mesmo feridas na pele. Eu ficava vagando em vários dermatologistas que não conseguiam identificar o meu problema. Esses problemas todos que eu tinha são problemas que as pessoas têm, não só mulheres, mas homens também. Grande parte da população tem problemas com ganho de peso excessivo e não sabe por quê.
Grande parte das pessoas não dorme direito e não sabe por quê. E é importante você ficar atento, porque você pode estar com alguns desses sintomas e nem está se dando conta. Eu resolvi fazer meus próprios pães e bolos porque os produtos que eu comprava não eram bons, tá? Então, sempre que eu ia comprar um produto, eu ficava muito frustrada, porque eu ia cheia de expectativas, achava que finalmente eu tinha achado uma coisa legal para eu comer, porque eu estava numa dieta super restritiva, e aí, mais uma vez, era uma coisa com uma textura desagradável, com um sabor de nada, sabe? Uma coisa que você mastiga e é uma borracha, não tem sabor. É muito ruim você ter que comer assim. É muito ruim de uma hora para outra você não poder comer as coisas e ser obrigado a consumir produtos caros e que não entregam o que eles prometem, tá? Eu percebi também que aqueles produtos industrializados, porque na maioria das vezes você tem o que perto de você quando você não sabe fazer? Produtos industrializados. Não é produto que alguém está fazendo como eu ensino os alunos a fazer. Você tem produtos industrializados cheios de ingredientes que não são naturais. Tá? Então não adianta nada você olhar na embalagem e tá sem glúten, mas tem várias outras coisas que não são normais numa lista de mercado, tá? Tem vários ingredientes, como a gente pode ver aqui, tá? Como emulsificantes, vários outros componentes. Comecem a ler nos rótulos e vocês vão perceber o que eu estou falando. É assustador. Eu comecei então a fazer meus pães para mim e comecei a vender para alguns conhecidos. E alguns nutricionistas começaram a recomendar para os clientes dele. E o que aconteceu? Dessa forma, eu tive um grande boca a boca, tá? Então, os meus clientes recomendavam para os amigos dos meus amigos e assim por diante. E alguns nutricionistas que começaram a conhecer também. Logo, logo eu ganhei uma visibilidade, eu ganhei até uma notinha no jornal, tá? Então, às vezes, a gente olha as coisas e não entende que tudo no início é uma sementinha, é pequeno. Então, eu fui plantando, fazendo na cozinha da minha casa, cada vez para um amigo, depois para mais um, e pouco a pouco eu fui vendendo. Depois eu comecei a fazer feirinhas. Aqui na minha cidade tinha uma feira muito famosa, então eu conheci o dono da feira, levei os meus produtos e ele me aceitou na feirinha. E eu também comecei a vender online. Quando ninguém sonhava em fazer vendas online, lá estava eu empreendendo e inovando e fazendo vendas online, certo? Depois de muitas promessas que eu tive de pessoas que não cumpriram com as suas promessas, empresários que, pelo contrário, me enganaram e me iludiram, eu resolvi que eu que tinha que fazer esse caminho, que não adiantava eu ficar esperando que uma fada madrinha ou que alguém fosse investir no meu sonho, que eu tinha que começar a fazer os meus pães mesmo e vender e dar um jeito de melhorar essa situação. Então, em 2017, eu resolvi que eu ia começar a ensinar, porque não adianta, eu nunca vou conseguir atender todo mundo, nem da minha cidade, nem do meu país, e que dirá do outro lado do mundo, é impossível. Mas se as pessoas aprenderem, elas conseguem fazer igual ao que eu faço, ou até mesmo melhor. Então, dessa forma, eu consigo atender muito mais pessoas. Eu não estou limitada só no meu bairro, ou só onde o motoboy da minha entrega consegue entregar. Eu consigo entregar para várias pessoas pelo mundo inteiro. Várias pessoas podem ter meu pão na mesa delas e ter um produto de qualidade para elas comerem sem glúten. Existe uma grande necessidade desse tipo de produto, seja por um protocolo de saúde ou por algum problema que a pessoa está passando. Olha aqui o que as pessoas falam e o que as notícias estão falando, principalmente o Sebrae. Quem está pensando em investir no mercado da alimentação natural deve prestar atenção aos alimentos sem glúten. A demanda de consumo desses alimentos vem aumentando a cada ano e o mercado atende pelo menos 2 tipos de público: pessoas que sofrem de doença celíaca e os que seguem dietas que restringem o consumo dessa proteína. Então, veja como é que é importante. Não é só um paciente portador de doença celíaca. Muitas vezes a pessoa está passando por um tratamento temporário onde ela precisa remover. E por que não ela não vai comer um pão com dignidade, um pão com sabor, e não um pão com gosto de nada e com uma textura de borracha? Olha aqui, ó. Mulheres que tiram o glúten da dieta dizem ter vencido dores de cabeça crônicas. Eu sou a prova viva disso. No primeiro momento que eu removi o glúten da minha alimentação, porque eu estava super intoxicada com ele, a primeira coisa que cessou foram as minhas enxaquecas. Então, isso é verdade. Não sou eu que estou dizendo, mais uma vez, vocês podem fazer várias pesquisas, existem inúmeros autores na medicina que falam sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês apenas um pedacinho, tá?
A medicina já tem evidências disso. Ela já sabe que quando a gente restringe o consumo e faz com uma moderação, sabe? Quando a pessoa fala para você como que você tem que consumir, como que você tem que alternar os alimentos, você tem um ganho de vida, de qualidade sobrenatural, porque não precisa você ficar se entupindo de remédios. Basta você entender o que você deve comer e como deve ser esse alimento. A gente tem muitas evidências, olha só, a gente tem livros, a gente tem várias pessoas falando sobre isso, tem muito tempo. Isso não é segredo para ninguém. Não sou eu, Fernanda, que está falando para você. É todo mundo que está falando para você. Basta você se preocupar e começar a procurar sobre isso. O grande problema é que as pessoas não têm produtos saborosos para comer. E poucas pessoas fazem isso direito. E aí o que acontece? Você vai ficar exposto muitas vezes a um primeiro contato com um produto ruim. A margem de lucro desse tipo de produto é maravilhosa. Olha só, eu tirei a foto de um produto industrializado. Por isso que quando a gente vem com os nossos produtos, que a gente aprende a fazer, que eu ensino vocês a fazer, vocês conseguem conquistar os clientes. Porque o que tem no mercado é muito de qualidade ruim, tá? Não tem gosto de nada e é extremamente caro. É possível você produzir com rapidez e em quantidade na sua casa, tá? Você não vai fazer igual uma fábrica, uma indústria, mas você consegue fazer bastante se você se dedica, principalmente do método que eu ensino. Por que a gente tem que fazer esse tipo de pão, tá? Por que esse consumo desse pão é bom? E por que ele é bom de ser vendido? Eu vou te dar 2 motivos muito concretos e vou te explicar. Presta atenção nesses motivos, porque eles são uma base sólida para você entender por que as pessoas fazem e por que as pessoas vendem com tanta margem de lucro esse tipo de produto, certo? Então, qual é o primeiro motivo desse pão vender tanto? A chave para você ter saúde é você estar sempre oferecendo para o seu organismo comidas diferentes, que elas funcionam como estímulos diferentes. Então, olha aqui, a gente tem um pão de trigo sarraceno, a gente tem um bolo de maracujá gluten-free. Isso daí é igual a exercício físico. Quando você está fazendo uma sequência de exercícios, você não fica fazendo 2, 3, 4, 5, 10 anos o mesmo exercício. As pessoas costumam trocar essa sequência de exercício. Por quê? Porque o organismo se acostuma, ele se acomoda. Então, você precisa sempre estar dando novos estímulos para o seu organismo. E o pão, a alimentação, é a mesma coisa. O pão está dentro dos nossos alimentos. Então, não é legal você ficar sempre consumindo massivamente produtos com glúten. Então, quando você introduz os alimentos sem glúten, mesmo você não sendo um portador de doença celíaca, isso só faz bem, porque você está dando variedade e está fazendo uma alternância de substâncias para o seu organismo, deixando com que as suas células fiquem bem mais nutridas. Não são apenas pessoas com doença celíaca que têm reação ao glúten. Muitas pessoas, como eu, que não têm doença celíaca, têm reação ao glúten. Olha só, quais os sintomas da intolerância ao glúten? Veja perguntas e respostas. Quem está falando sobre isso é o quê? Médico, nutricionista. Olha só, 7 principais sintomas da intolerância ao glúten. Se vocês começarem a prestar atenção e ler, vocês sempre vão ver que não existem apenas pessoas doentes, existem pessoas que são sensíveis. E essa sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Não é uma coisa como uma receita de bolo, todo mundo vai ter enxaqueca, todo mundo vai ganhar peso. Não é. Mas algumas coisas são essas, as coisas mais comuns que eu andei citando para vocês. Vocês dormirem mal, terem ganho de peso repentino, não conseguem emagrecer por nada, começa a ter enxaqueca pra caramba, cabelo cai, unha fraca, problemas de pele sem explicação. Você já passou tudo quanto é pomadinha, da mais cara à mais barata, já fez tudo que você podia imaginar, até rezou na feridinha e não passa. É exatamente isso que está acontecendo. Você está com algum tipo de sensibilidade, porque anda comendo demais e não sabe, tá? Olha aqui, sensibilidade ao glúten não celíaca. Uma patologia, o que é uma patologia? Uma doença, tá? Então não precisa se assustar com esse termo. Patologia, as pessoas chamam nos artigos científicos de uma doença. Sensibilidade ao glúten não celíaco. Uma doença existente de natureza não alérgica, não autoimune e de importância crescente. Por quê?
porque ela cresce e aumenta o número de pessoas que são acometidas de maneira sorrateira. As pessoas não percebem, as pessoas não são orientadas. Os médicos lutam, lutam, lutam para dar essa informação, mas eles não conseguem chegar em todo mundo. Quando eu mostro para vocês todos esses artigos, todas essas pesquisas, mais uma vez, não sou eu, Fernanda, é a medicina, são nutricionistas, são médicos nutrólogos, são pesquisadores que estão sempre buscando como que esse glúten trabalha no nosso organismo quando a gente come. Os seres humanos são muito variados, eles são de infinitas naturezas. Logo, essa proteína ela pode causar vários tipos de reação, depende da pessoa. É que nem quando você pega uma gripe. Muitas vezes, 3 pessoas na sua casa vão ficar gripadas, mas elas não vão ter o mesmo tipo de sinal. Você não vai observar a gripe se desenvolvendo igual nessas 3 pessoas. A reação ao glúten é a mesma coisa. As pessoas vão apresentar reações diferentes, de intensidades diferentes. Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Doença celíaca ou sensibilidade ao glúten? Entenda a diferença. A nutricionista ortomolecular Cláudia, da Via Farma, explica que o glúten é uma substância encontrada no trigo e em outros grãos, como cevada e centeio. Ele é responsável por dar liga às preparações de alimentos. No entanto, suas proteínas são de difícil digestão e podem causar reações adversas em algumas pessoas com sintomas que aparecem logo após a ingestão de glúten e desaparecem com a sua retirada da dieta. Mais uma vez, tudo depende de que pessoa e de como ela está fazendo essa ingestão e a frequência que ela faz isso. Mas isso não é só o que eu estou falando. O pior é que muitas vezes você não é celíaco e nem percebe que você está com esse tipo de problema. É aí que mora o perigo. Você come muitas vezes glúten de forma indireta e você não sabe, tá? Você não sabe que o macarrão tem glúten. Você não sabe que os bolos têm glúten, salgados, né? Uma coxinha, um pastel, um biscoito, tudo tem farinha de trigo que tem glúten no final das contas. E você está lá, e muitas vezes você vai comer um molhinho, tá? Lá fora, vai pedir um macarrão, vai pedir uma massa, ou até mesmo um estrogonofe, tá, gente? Coisas cremosas. As pessoas espeçam os molhos com farinha de trigo. E você está lá comendo e nem sabe e nem desconfia, certo? Mas lá no seu intestino, a festa está correndo solta. Estão acontecendo várias coisas, e não são coisas animadas como numa festa, tá? O que está acontecendo lá no intestino é muito triste, porque ele está sendo devastado. É isso mesmo que está acontecendo. Ele está sendo danificado dia após dia, semana após semana. E isso, quando você soma ao longo de um mês, ao longo de um ano, você vai tendo um efeito acumulativo, que muitas vezes é irreversível, certo? Então, a gente precisa entender como que esse glúten age, como que ele acaba destruindo e danificando algumas coisas muito importantes no nosso intestino. É lá no intestino que acontece a absorção da maior parte dos nutrientes, certo? Então, quando vocês estão pensando, tipo, tô comendo, comi, mastiguei, chegou essa comidinha lá no intestino. Olha aqui o tubo do intestino. Quando a gente amplia o tubo do intestino, a gente percebe que ele é todo preguiado, tá? Essas preguinhas da parede do intestino são as microvilosidades. Elas são responsáveis por absorver todos os nutrientes das coisas que a gente come. Lá nessas microvilosidades, quando a gente vai aproximando, a gente tem uma rica rede de capilares, vasos sanguíneos bem fininhos. E é lá que a troca dos nutrientes acontece. É por lá que tudo que a gente come, de bom e de ruim, vai acabar entrando e caindo na nossa corrente sanguínea, tá? E é aí que mora o perigo, porque lá nas vilosidades, quando as coisas não funcionam, que a gente vai ter a ação dessa proteína maléfica que é o glúten, quando você come de forma indiscriminada. Essa proteína, ela danifica essas microvilosidades. E aí o seu intestino começa a ficar prejudicado. Essas vilosidades, elas não vão ficar mais como elas eram antes.
elas começam a ficar inchadas, edemaciadas, que começa a acumular um volume de água, reter, e é por isso que muitas vezes você também se sente inchado. Por quê? Você está numa reação constante de inflamação. Você já se machucou? Já machucou? Quando a gente pega, cai e faz uma ferida e raspa, qual a primeira providência que as pessoas tomam? É limpar aquela ferida, tá? Porque se você não limpa, aquilo vai inflamar com mais facilidade, com mais velocidade e vai demorar para cicatrizar. Quando a gente está danificando o nosso intestino, é a mesma coisa. É como se todo dia você estivesse tacando uma sujeirinha lá sem remover. Então ele vai inflamando dia após dia após dia, até ficar uma forma crônica, né? E quando ele começa a ficar crônico, é aí que você começa a ter os problemas. Olha aqui numa microscopia de varredura, que é uma técnica que as pessoas fazem nos laboratórios, para você ver de uma forma uau, tridimensional, super mega aumentada. Olha só, as vilosidades com saúde e as vilosidades danificadas, super inchadas. Quando elas começam a inchar, elas não vão fazer mais aquela troca, tá, de nutrientes. Você vai começar a não absorver. E aí de nada vai adiantar você comer tudo orgânico, comer ingredientes da melhor qualidade, comer na sua casa, escolher, selecionar, se tudo que você come vai literalmente para o vaso sanitário sem você aproveitar, certo? Por isso que eu falo que pães e bolos sem glúten, eles são uma ótima opção para você variar, mesmo que você não seja um paciente de doença celíaca. Porque se você fica todo dia, macarrão, molho, biscoito, salgado, pão com glúten, se você ficar todo dia com esse tipo de alimento, com esse tipo de oferta, você está cada vez mais deixando o seu intestino entrar no ciclo da inflamação crônica. E isso danifica a parede e isso faz com que você comece a caminhar de forma assertiva para ficar doente para todo sempre, certo? Porque você está danificando a integridade da parede do seu intestino. Quando eu falo para vocês que vocês podem fazer as coisas gostosas, é porque todo mundo fala, não sou eu que estou falando. Olha aqui o que a Lúcia fala. Comprei o curso e só pude começar até agora. Comecei a mente paixão o bolo de coco com maracujá. O pão de forma é mais macio que eu já comi. Juro que eu tinha um pé atrás com pão sem glúten, porque já tinha comido cada pão pedra. Obrigada, Nanda, pelo curso maravilhoso. Olha aí, imagina só se eu não tivesse decidido ensinar. Jamais a Lúcia iria comer essas coisas feitas por ela na casa dela, certo? Então eu quero que vocês escutem o que a Brígida vai falar para vocês, que é super importante. Porque os meus pães, a minha mãe não podia comer, porque é intolerante ao glúten, né? Então eu fazia os meus pães, mas a minha mãe eu não podia oferecer, né? Ela comia só assim de vez em quando, mas não podia ter diariamente. Foi quando surgiu o Mina de Ouro. E aí eu não tive dúvidas, né? Eu matriculei, comecei a fazer os pães imediatamente, bolo. E assim, minha mãe ficou super feliz, porque agora eram pães de qualidade, pães macios, deliciosos. E, pasmem, rapidamente eu comecei a vender, porque muitas pessoas precisavam desses pães e que o mercado não oferece um pão com essa qualidade. Gente, como que é importante, né? A gente tem, às vezes, na nossa casa, uma pessoa que está lá, olhando as coisas que a gente faz com farinha de trigo e não pode comer. E aí, se você aprende a fazer, todo mundo pode comer. Porque pode comer quem não tem problema também e quem tem problema consegue socializar sem se sentir excluído. Então, é por isso que muitas pessoas também falam que é uma grande parte você fazer a sua inclusão. Quando você faz esse tipo de alimento, você está incluindo todo mundo para sentar na mesa sem problema e poder comer, certo? O segundo motivo desse pão ser altamente lucrativo e que você tem que fazer logo, para ontem, é que a demanda da venda desse tipo de pão está aumentando muito, demais da conta. Então, assim, vocês estão sendo praticamente recrutados. Vocês têm que fazer logo, porque o mercado está precisando de vocês,
para vocês fazerem mais dos produtos e para acabar de uma vez por todas com esse monte de coisa ruim que tem, né? Para melhorar a qualidade. Olha só, venda de alimento saudável bate 100 bilhões em 2020, em meio à pandemia, tá? E olha só agora, o consumo de alimentos saudáveis, que já vinha ganhando força entre os brasileiros, foi acelerado pela pandemia. Em 2020, as vendas desses produtos, que incluem de produtos sem glúten ou com menor teor de sódio e orgânicos certificados, atingiram 100 bilhões no país, segundo o Euromonitor Internacional. Gente, fica ligado, porque isso está no radar de várias pessoas. Então, se você não sabia, agora você sabe. Então, corre para fazer isso. Por quê? Porque é, sim, o que vai crescer nos próximos tempos. E você tem que estar por dentro disso. Milhares de pessoas, assim como você, que acabaram de ter essa mini aula explicativa sobre os efeitos do glúten, vão começar a procurar sobre isso, tá? Então, olha aqui, ó. Pães sem glúten crescem 90% no Brasil. Vendas no segmento disparam em 2019, enquanto a comercialização de pães tradicionais avançou 9,3%. Então, vocês querem ficar no mercado que está crescendo muito ou no mercado que está praticamente, daqui a pouco, ficando negativo? Pois é. Essas pessoas que estão conscientes do perigo do glúten são as pessoas que, além de consumir os pães de longa fermentação com farinha de trigo, vão pedir para você, daqui a pouquinho, pães sem glúten. Por quê? Essas pessoas, elas estão sempre procurando se alimentar melhor, tá? Então, não é só a pessoa portadora de doença celíaca que busca esse tipo de alimento. As pessoas querem consumir comida saudável, querem consumir um pão que elas não tenham medo de consumir mais vezes, tá? Por quê? Porque se você está sabendo agora esse lance todo do intestino, imagina as pessoas que já sabem. As pessoas já sabem disso, não é segredo, gente. Isso daí está rolando desde os anos 2000, pesquisa e nanã. Então, assim, as pessoas já estão sabendo, as pessoas já estão procurando, tá? E é por isso que a indústria fica vendendo. Por quê? Porque já tem gente procurando há muito tempo, certo? Então, olha aqui, brasileiro aumenta o consumo de alimentos sem glúten e sem lactose. Acredita, se está crescendo, se eu estou te falando, olha só, eu já fazia, tinha tempo, os clientes queriam aprender a fazer, para vocês terem ideia, tá? Por quê? Porque eu não conseguia fazer sempre o que eles queriam. Então, presta atenção, porque isso é uma oportunidade. São clientes que gostam de comer um pão gostoso, são clientes que não querem comer as coisas da indústria. Por quê? Porque eles já compraram, eles já sabem o que é ruim. É que nem quando você vai num restaurante, que a única opção, você vai lá, é ruim, mas é a única opção para você que não gosta de cozinhar. Olha que coisa triste. Aí você come um negócio que é ruim, porque perto da sua casa só tem aquilo, entendeu? Então, presta atenção. Por quê? Porque quanto mais cedo você faz, mais cedo você sai dessa situação, da situação de ficar dependente desse tipo de produto industrializado de péssima qualidade. Olha aqui o que a Jane falou. Quanto ao aspecto, sabor e textura, colocam seu cliente em dúvida se o bolo é realmente gluten-free. Você realmente atingiu o melhor resultado. O bolo gluten-free é delicioso e não tem textura de pudim. Não é para ter textura de pudim, é para ter textura de bolo, certo? A maior parte dessas pessoas, elas procuram os pães dos pequenos produtores. Por quê? São as mesmas pessoas que vão procurar um ovo de qualidade, uma verdura sem agrotóxico, uma fruta sem agrotóxico, vai procurar consumir coisas de pequenos produtores, né? No hortifruti granjeiro, vai querer também consumir produtos do quê? Pães e bolos de produtores pequenos. Então, está numa hora de você tomar as rédeas disso e entender que é o seu lugar. O seu lugar é junto com esses pequenos produtores dos hortifruti granjeiros que já oferecem essa qualidade, tá? Esse alimento de qualidade, esse alimento de verdade para as pessoas que procuram. Essa foto é de uma feirinha aqui na minha cidade e tinha um monte de gente na feirinha, tá? E várias pessoas aqui, essa seta aqui que está marcada aí, que vocês estão vendo, sou eu e minha barraquinha, tá? Então, presta atenção, as pessoas querem coisas feitas por pessoas e não coisas feitas apenas por indústria. É muito importante vocês entenderem que cada um fazendo, a gente tem sim cliente para todo mundo e tem como vocês atenderem da melhor forma possível as pessoas que estão perto de vocês. As pessoas procuram os produtos que são bons
e depois que elas encontram, elas ficam fiéis para todo sempre. Olha aqui. Hoje foi dia de encomendas e testes. Tivemos bolinhos e pão sem glúten. Receitas da Nanda são sempre as melhores. Os alunos que executam com perfeição, seguindo toda a metodologia, também eu posso dizer que são os melhores. Eles são realmente saudáveis e eles mantêm o nosso intestino livre para absorver todos os nutrientes desses alimentos de alta qualidade que você vai com tanto carinho lá no mercado para escolher e selecionar e levar para sua casa. E muitas vezes você fica assim, investindo seu tempo em fazer na cozinha da sua casa as coisas para você comer. Então, por que não você fazer também o seu próprio pão e também oferecer esse pão para as pessoas que precisam, certo? Por isso, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou te explicar por que é lucrativo fazer esse tipo de pão e não importa se é apenas para o seu consumo ou se é para vender. Você vai ficar chocado com o dinheiro que isso pode te dar na cozinha da sua casa, certo? Por que é possível você fazer na sua casa e você vai parar de ficar insatisfeito comendo produtos gluten-free, caros e de qualidade ruim? Não deixa de participar na comunidade do evento lá no nosso Facebook, certo? Tem várias coisas interessantes que a gente separou para você ver e ficar por dentro. A gente tem conteúdos extras, vídeos, aulas extras, indicações de livros, artigos científicos e muito mais. Tudo para você não ficar aí papando mosca dizendo que ninguém te falou nada. Então, toca no botão que está aqui no chat ou na descrição do vídeo para você ir lá. Não perde nosso próximo encontro. Você vai sair daqui com a cabeça cheia de ideias. Isso é super importante para você entrar nesse mercado que é altamente lucrativo. Eu te vejo na próxima aula. Para mim, pão sem glúten é aqueles pães que esfarelam muito fácil, que não tem gosto, que não tem sabor, aquele gosto esquisito, né? E a Nanda começou a dar um curso sem glúten. E aí eu logo comprei, confio muito no trabalho da Nanda, né? Tinha tido resultados excelentes no curso que eu tinha feito com ela já. E comecei a fazer os pães sem glúten. São pães, assim, muito diferentes do que a gente encontra no mercado. Alguns as pessoas nem dizem que são pães sem glúten, são pães, assim, de extrema qualidade, né? Comecei a ter resultados muito bons, um feedback muito positivo dos meus clientes. Mas para a gente ter um negócio não é só isso, né? Não é só saber fazer um pão de qualidade. A gente tem que saber precificar o nosso produto, a gente precisa saber planejar a nossa produção e a gente precisa saber vender, né? Principalmente. E foi aí que o Mina de Ouro começou a abrir os meus olhos, né? Que eu estava apenas fazendo pães bem feitos, mas não estava, né, expandindo o meu negócio, né? Fazendo o meu negócio prosperar, né? Percebi que eu estava precificando o meu produto errado, percebi que eu estava sem planejamento de produção e principalmente que eu não estava sabendo vender, né? Lá nesse curso a gente aprende dicas de que embalagem usar, como comercializar, como você fidelizar o seu cliente. E tem sido muito bom para mim, abrir os meus olhos e hoje eu consigo ver que eu vou ter um negócio de fato, né? O Mina de Ouro não ensina a gente só a fazer pães, né, bem feitos e de qualidade muito diferente do que a gente encontra no mercado, mas a ter um negócio de fato. Então tem sido muito gratificante para mim participar desse curso.